A minha vida era dentro de um centro de candomblé. Rapaz, eu sempre fui tendencioso à religião. Eu nasci num lar católico, a minha mãe extremamente católica. Eu não gostava de crentes. E se fosse da Assembleia, que a gente não chamava Assembleia, que hoje não tem esse conhecimento, a gente chamava aquela igreja barulhenta, né? Que a gente tinha um campo de futebol lá no Juazeiro 4. E esse campo de futebol ele foi destruído para construir a igreja, que hoje é a Assembleia de Deus lá do Juazeiro 4. E a gente ficou revoltado com aquilo. A gente quebrava os vidros da igreja, jogava as pedras em cima do telhado várias vezes. E eu, sem saber que do céu eu já tinha algo preparado para mim, né? Só que aí tinha um detalhe, a minha vida era dentro de um centro de candomblé. Então eu passei boa parte da minha vida dentro do centro do candomblé e me envolvi assim ao ponto que nós íamos até as encruzilhadas para poder oferecer sacrifício aos demônios. Tem todo um ritual, tem toda uma prática, não é só chegar lá. Quando eu conheci o Evangelho, aquilo foi um impacto muito grande. Porque os católicos, muitos deles conseguem fazer essa junção, né, da religião de matriz africana com a questão do catolicismo. Isso não traz tanto espanto, não traz tanto escândalo, tanto alguma coisa desse tipo, né? Mas já para o protestante, que quando ele conhece as escrituras, é mais complicado. Então aquilo começou a entrar em choque. E aconteceu um caso interessante. Eu sempre gostei de percussão, gostei de bateria, entendeu? Só que todas as vezes que quando eu ia tocar os atabaques, né, eu lembro que uma vez a mãe de santo chegou para mim e disse assim: tira esse menino daí, porque todas as vezes que ele pega nesses tambores, os orixás não descem. E eu ficava irritado com aquilo, só que hoje eu entendo o trabalhar de Deus, era Deus já me guardando ali. E foi assim que eu tive contato com o Evangelho, através do testemunho do meu pai. E a minha saída foi um negócio interessante, porque assim, eu tive uma visão de Deus me resgatando de um lugar e me colocando em cima, tipo de um altar. Eu não sabia, naquele época eu não sabia, e eu contando meu testemunho e pregando a palavra. Quanto mais eu conhecia Cristo, quanto mais fé ia para a casa do meu pai. E aí chegou um ponto que eu comecei a andar mais na igreja do que no candomblé. O pastor nem me apresentava mais, que era o pastor Enoque. Todo domingo eu estava lá. Até que um dia eu cheguei para a mãe de santo, o nome dela era Dona Dora. Eu disse: Dona Dora, eu quero passar para a senhora. Ela disse: diga, meu filho, estou pensando em entrar para a igreja dos crentes. Eu fiquei com medo da reação dela. Ela me deu um abraço e disse assim: se você for ser crente, seja um crente verdadeiro e pode ir. Depois eu fui para a igreja, eu lembro como foi, dia 25 de outubro de 1998. E antes do pastor terminar a ministração do Evangelho, eu estava com minhas duas mãos levantadas e de joelhos na presença do Senhor. E hoje estamos aí fazendo a obra.